e vou estar apresentando para vocês, junto com o Winston, o trabalho de TCM, que se trata sobre o processo de convecção. Bem, o primeiro assunto sobre a convecção, a questão é a força de arrasto, que, no caso, o conceito da força de arrasto, ela é uma força que ela sempre vai agir contra a direção de um objeto que está se movendo em um fluido, tanto pode ser em um gás quanto em um líquido, e essa força ela vai depender da forma do objeto e da velocidade que esse objeto está percorrendo sobre o fluido. E então, como você pode ver aqui embaixo, tem a equação da força de arrasto, que é meio vezes a constante de arrasto, vezes a densidade, vezes a área de contato, vezes a velocidade ao quadrado. Pode passar? Então, aqui, como você pode ver, esses são os coeficientes de arrasto. Cada um deles eles vão variar dependendo do formato do corpo. E quanto mais tiver resistência a ar, maior vai ser o coeficiente de arrasto, e assim maior vai ser a força de arrasto que vai agir contra o corpo. Vou passar para o próximo. Então, esse daqui é o próximo, que são os tipos de escoamento. São diversos tipos. O primeiro tipo a ser tratado é o escoamento laminar e o turbulento, na qual o escoamento laminar ele pode ser caracterizado como um tipo de escoamento onde ele se comporta de uma forma normal, laminar, e enquanto ao turbulento ele vai se comportar de uma forma mais caótica. Agora, se tratando no escoamento permanente, ele se trata quando se tem a propriedade de um fluido e as partículas na qual se constituem, elas não vão variar em relação ao tempo, enquanto o não permanente já é a questão contrária do permanente, que ela vai variar em relação ao tempo as propriedades desse próprio fluido. Agora, a questão do escoamento rotacional e não rotacional é onde, na questão do rotacional, elas se tratam de um escoamento onde há uma rotação, onde há um vórtice, onde esse fluido ele vai girar em torno de um eixo, enquanto o não rotacional ele não vai apresentar essa característica. Agora, para a questão do escoamento livre e forçado, o escoamento livre, ele é o tipo de escoamento onde se tem um contato direto com o ar, onde ele vai se comportar de um jeito específico, enquanto o escoamento forçado, ele não tem contato nenhum com o ar e ele vai ser puxado em fatores externos, como, por exemplo, bombas dentro de dutos ou tubos. Então, esse último, que é o tipo de escoamento unidimensional, ele pode ser definido como tipo que as suas propriedades, como por exemplo pressão e velocidade, elas vão depender de uma única coordenada espacial e também uma coordenada temporal. Então, ou seja, elas são funções em apenas uma dimensão, que é uma dimensão espacial e outra temporal. Pode passar? Então, agora para o terceiro caso, que é a convecção natural. A convecção natural, ela é basicamente uma transferência de calor, que ela é baseada em meios naturais do fluido. E o que isso significa? Ela basicamente se baseia na diferença de densidade entre as duas partes do fluido, por causa da temperatura, como por exemplo na imagem ali abaixo, onde é uma chaleira, ela está sendo esquentada, há uma água ali dentro, e quando essa água ela entra em contato com uma temperatura mais alta, ela vai ter uma densidade menor,
E por causa dessa natureza, densidade menor, ela vai subir, enquanto a água que está mais fria, que está no topo, ela tem uma densidade maior e ela vai tender a descer. E por causa dessa troca, de um sobe e outro desce, acaba virando uma convecção natural que pode ser vista aí na representação. Que o fluido quente, menos denso, sobe e o fluido frio e mais denso desce. Agora, sobre a convecção forçada interna, é uma convecção na qual ela é gerada especificamente por um fator externo, que no caso, é como por exemplo, pode ser bombas e ventiladores, onde eles literalmente forçam mecanicamente o fluido a escorrer. E para a convecção forçada especificamente interna, ela vai se comportar de um jeito específico, onde ela vai se ocorrer em um ambiente fechado, que no caso são canais e dutos. Então, aqui, para a convecção forçada externa, ela vai funcionar de um jeito similar à convecção forçada interna, só que essa ela vai comportar de um jeito um pouco mais diferente, porque essa ela já está em uma região aberta, especialmente na superfície de um sistema. Bastante. Bom, agora eu vou apresentar um pouco aqui sobre os números expressivos na transferência de calor e massa. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer aqui que todas as unidades apresentadas aqui para as medidas dos componentes de cada número, elas vão se encontrar no Sistema Internacional de Medidas. Primeiramente, vou abordar aqui sobre o número de Reynolds. Ele é bem conhecido na mecânica dos fluidos, porque ele se trata de um número adimensional que consiste no escoamento de determinado fluido sobre uma determinada superfície. É, ele apresenta um significado, uma significância fundamental que permite avaliar justamente esse escoamento, ou seja, a estabilidade do fluxo do fluido sobre determinada superfície. E como o David falou, pode ser que pode fluir de forma laminar ou turbulenta. O número de Reynolds ele é dado pela forma a seguir, que consiste basicamente no produto aí da densidade vezes a velocidade média do fluido vezes a, a, a longitude característica do fluido, que basicamente é o diâmetro para onde o fluxo do tubo, basicamente por onde o fluido passa. Dividido tudo pela massa específica do fluido. Além disso, vou abordar aqui também sobre o número de Pratt-Dant. Ele consiste aproximadamente na razão entre a difusão, ou seja, difusão de momento, que consiste na difusão cinemática do fluido, dividido pela a difusão térmica desse mesmo. E ele apresenta uma relação entre justamente essa difusão da quantidade de movimento pela a difusão da quantidade de calor, que de fato assim nos permite realizar a medida da eficiência da transferência de calor nas camadas limites é, da hidrodinâmica e também das questões térmicas. Ele apresenta uma grande importância no estudo dos processos de transferência de calor, por quê? Principalmente no fato da convecção que a gente está abordando, pelo fato que ele controla justamente a espessura relativa às camadas limites do momento. E quando ele é baixo, isso significa que o calor se difunde muito mais fácil comparando-se assim às velocidades.
O número de Prandtl, ele é dado pela taxa de difusão, como é apresentada aí na fórmula, dividido pela taxa de difusão, a taxa de difusão viscosa dividido pela taxa de difusão térmica. Ou ele pode ser dado pela velocidade cinemática dividido pelo o alfa ali apresentado na fórmula e consiste na difusão térmica do material. Ou seja, basicamente, ele consiste na inércia do material dividido pela condutividade térmica dele. Ou seja, pelo calor específico dele multiplicado pela viscosidade dinâmica. Além disso, ele contém uma escala de comprimento que depende apenas do fluido e do estado do fluido em si, ou seja, depende apenas dele. De modo que, frequentemente, são encontradas tabelas acerca dele. E ele também pode ser dado ali pelo escoamento de entalpia dividido pela condução de calor. E isso daí tudo vezes as forças viscosas dividido pela inércia, como eu falei anteriormente. Relacionando essas equações, é, a gente consegue perceber que a quantidade de movimento multiplicado pela energia é o que dá justamente esse número. Porque o escoamento também, no escoamento também há transporte de energia. Além dele, a gente vai abordar aqui sobre o número de Nusselt, que consiste basicamente em um coeficiente para transferência de calor. Ele também é adimensional e ele trata-se de parâmetros, basicamente da análise de parâmetros que são relacionados como os outros. Ele pode ser dado pela seguinte equação a seguir, que consiste basicamente entre o coeficiente de transferência térmica por convecção, vezes o comprimento característico do fluido, ou do corpo por onde o fluido passa, dividido pela condutividade térmica desse fluido. E, além disso, ele pode ser escrito em função do número de Reynolds e o número de Prandtl. Como eu apresentei anteriormente, basicamente ele pode ser dado em função desses dois números, como essa fórmula se apresenta a seguir. Além disso, a gente tem o número de Stanton, que basicamente ele vai apresentar três formas. Esse número ele também é um número adimensional, que pode ser representado pela relação da transferência térmica total e a transferência térmica por convecção. Isso para caso que uma convecção for única, ela é responsável pela transferência. E pode ser, e nesse sentido, ele pode ser adotado como um. Como eu falei, ele apresenta três versões: a térmica, a de fluxo térmico, de massa e, além disso, relacionando os outros números anteriores. A térmica ela pode ser dada pelo coeficiente de transferência de calor por convecção, dividido pela viscosidade cinética, vezes a densidade, vezes o calor específico do material. O, o, o número, já pela relação mássica, ele pode ser dado pelo coeficiente de transferência de calor, transferência de massa, dividido pela velocidade cinemática. E, além disso, ele pode ser relacionado aos os outros três números que foram apresentados anteriormente, sendo dado assim pela a razão apresentada a seguir, entre eles, né? O número de Grasho, ele pode ser considerado como a relação entre a sustentação de um fluido
e associado à sua viscosidade. Ele é dado pela fórmula a seguir, que consiste basicamente no produto da gravidade vezes o coeficiente de dilatação térmica do material, vezes uma variação de temperatura aí que consiste entre a subtração da temperatura na superfície do material menos a temperatura no infinito, multiplicado pelo comprimento característico da superfície onde o fluido está sendo incluído, elevado ao cubo, dividido pela velocidade cinemática, a viscosidade cinemática do material ao quadrado. Ele ainda também pode ser associado por dedução, baseado nas equações de Navier-Stokes, que resulta basicamente na equação a seguir, que basicamente consiste no volume específico, a temperatura na superfície do material, menos o volume específico na temperatura do infinito, dividido pelo volume específico na temperatura do infinito. Isso tudo multiplicado pela gravidade, vezes o comprimento característico da superfície onde o fluido está, elevado ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática. Finalizar, a gente tem o número de Rayleigh, que basicamente ele trata-se da associação com o fluxo, os fluxos conduzidos pelo empuxo causado pelo fluido, que pode ser dado por uma convecção livre ou natural, que basicamente foi o que o David falou anteriormente. Quando ele está abaixo do seu valor crítico para determinado fluido, ele pode. O que isso quer dizer? Consiste basicamente que a transferência de calor ela é primariamente por condução. Já quando ele excede esse valor crítico, a transferência passa a ser na forma de convecção. E ele também pode ser visto pela seguinte razão: associando o número, os números anteriores, o de Granford e Rayleigh, o número de Rayleigh ele pode ser dado pelo número de Granford multiplicado pelo número de Prandtl, ou pela a seguinte razão: gravidade dividido multiplicado pelo o coeficiente de expansão térmica do matéria e do fluido, dividido pela velocidade, pela viscosidade cinemática, vezes a difusão, o coeficiente de difusão térmica. Isso tudo multiplicado pela variação de temperatura na superfície menos a temperatura no infinito, vezes a posição, o comprimento característico da superfície onde o fluido está incluído ao cubo. E é isso, a gente encerra a nossa apresentação por aqui.